Os forais desempenharam um importante papel no processo da formação de Portugal. Ao longo dos séculos XII e XIII, estes diplomas foram usados como uma ferramenta de incentivo ao povoamento do território e ao seu desenvolvimento económico. Neles eram estabelecidos os termos de fixação das populações numa determinada região. No decorrer dos séculos XIV e XV, surgiram várias queixas da população contra as autoridades locais relativamente às suas falsificações dos forais antigos. A vulnerabilidade destes documentos, escritos em latim, facilitava a corrupção através do aumento de impostos, levando ao despovoamento das localidades. No seguimento das cortes realizadas em Coimbra e Évora, entre 1472 e 73, Dom Afonso V ordenou a recolha destes documentos e a sua comparação com os originais existentes na Torre do Tombo. Os documentos adulterados deveriam ser corrigidos de todas as alterações. Em 1497, Dom Manuel I ordena aos contadores do reino que enviassem das terras de sua jurisdição os documentos que referissem os impostos aí cobrados. O rei pretendia conhecer o vasto património do reino, bem como reformular os forais antigos. Em novembro do mesmo ano, Dom Manuel inicia a reforma, através de inquirições locais, muitas vezes contestada por parte das populações e dos senhores. Para tal, nomeia como oficiais dos forais da corte o cavaleiro Fernão de Pina, que dedicaria 25 anos da sua vida a este trabalho. Nomeia também Rui Boto, chanceler-mor, e João Façanha do seu desembarco. A estes juntar-se-iam Diogo Pinheiro, vigário de Tomar, e João Pires das Aberturas, cavaleiro da Ordem da Viz. A Carta Régia de 26 de agosto de 1504 estipulava que cada foral devia ser elaborado em triplicado, um exemplar para a Câmara do respectivo concelho, outro para o senhorio da terra e, por fim, um para guardar no arquivo da Torre do Tombo. A elaboração deste trabalho obrigou a recrutar um grande número de preparadores de pergaminho, calígrafos, iluminadores e escrivães, o que se revelou um enorme investimento financeiro. Após o foral redigido, seguia-se a consulta pública. O documento era entregue à localidade, sendo convocadas as autoridades e a população. A publicação era feita por um funcionário régio, através da leitura do diploma em voz alta, de modo a que o documento obtivesse força de lei e que todos fossem obrigados a cumprir. Os forais novos foram escritos em português atualizado e deveriam ser suficientemente esclarecedores para evitar más interpretações. Entre 1499 e 1520 foram outorgados mais de 500 forais novos. Albufeira recebeu o seu foral novo no dia 20 de agosto de 1504, baseando-se no modelo do foral de Silves, que por sua vez teve como original o de Lisboa. Estes documentos eram escritos em pergaminho, material mais resistente e digno para manuscritos que assumiam uma grande importância para as localidades. Ao observarmos a carta de foral, encontramos o documento revestido em pele ornamentada e com ferragens das armas reais e da esfera armilar. O seu interior é constituído por 65 folhas, todas furadas junto à parte inferior da lombada, de modo a suster o selo real. As folhas apresentam numeração em árabe no canto superior direito e numeração romana ao centro. A redação destes documentos seguia um esquema idêntico entre eles. Na maioria dos casos, os forais começavam pela tabuada, onde se indicavam os capítulos e respectivos fólios, de modo a tornar mais simples a consulta e a localização dos diferentes assuntos. Seguia-se o preâmbulo, onde o rei justificava a sua elaboração com um conjunto de considerações, incluindo a menção do foral antigo. Acredita-se desta forma que a vila de Albufeira já detivesse algum tipo de texto normativo, uma vez que no documento outorgado em 1504 é mencionado um antigo foral doado por Afonso III à vila, entregando a sua jurisdição à Ordem da Viz. A decoração utilizada no frontispício tem como elemento de destaque o escudo com as armas do rei, com 7 castelos e uma coroa. Na indicação do nome do rei, a letra D de Dom encontra-se substituída por uma curiosa representação de uma serpente com asas e cabeça de dragão. Na parte inferior, o texto surge envolvido por diversas iluminuras, com representações florais e inicia-se da seguinte forma: Dom Manuel, para graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, de Aquém e de Alemar, em África, senhor da Guiné e da conquista e navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia e etc., a quantos esta nossa carta de foral, dada à nossa honrada vila de Albufeira. Sucedem-se os capítulos que variam de acordo com o contexto de cada localidade. Entre estes dominam as referências aos valores das portagens e isenções que recaíam sobre a enorme variedade de produtos que entravam em Albufeira, com destaque para o pão, os cereais, o azeite, o vinho, os figos e as alfarrobas. Sendo Albufeira uma localidade do litoral algarvio,
não poderia faltar os recursos marítimos como as cavalas, besugos, polvos, xarocos, cachuchos e concros. Mas a par dos direitos e isenções a que todos os produtos eram submetidos, o Foral da Albufeira faz ainda referência a um conjunto de direitos exclusivos ao rei, como por exemplo o direito régio sobre a cobrança da dízima, sobre o salário que correspondia a uma percentagem de pão vendido, o relego que incidia sobre o vinho e até o seu direito sobre os moinhos, fornos e a pesca das baleias. Encontramos ainda referências sobre as várias origens de produtos como especiarias, pedras preciosas e tecidos, como os damascos, as holandas e os londres, o que nos leva a constatar que o Porto de Albufeira seria um agitado interposto comercial. O Foral aborda ainda temáticas que nos transportam para uma realidade social própria da época. Da mesma forma que surgem mencionados os privilégios concedidos a determinados grupos sociais, podemos também encontrar parágrafos regulamentando a compra, venda e troca de escravos. Por fim, são ainda referidas as penas aplicadas aos senhores que não fizessem cumprir o foral, bem como os castigos aos funcionários régios que falsificassem os documentos. A condenação implicava o degredo para a cidade de Ceuta. Apesar de Dom Manuel ter perspectivado para sempre o cumprimento das reformas por si empreendidas, o triunfo das ideias liberais acabaria por ditar o seu fim. Em 1832, Mouzinho da Silveira decretou a extinção dos forais. No entanto, a Carta de Foral permanece viva e imortalizada na memória da cidade, podendo ser consultada no site do Arquivo Municipal, estabelecendo-se como um testemunho vivo da história da Albufeira.